Nesse vídeo nós vamos ver a demonstração da reação química entre uma solução aquosa de sulfato de cobre e ferro metálico. Eu primeiro comecei colocando uma solução aquosa de sulfato de cobre em um tubo de ensaio. Logo em seguida eu já adicionei pó de ferro. A partir desse instante a reação química já deveria estar acontecendo. Só que como vocês estão vendo, essa mistura não foi muito boa. O pó de ferro apresentou um caráter meio hidrofóbico, não quis se misturar muito bem com a solução. Eu tentei agitar com um palitinho e no final das contas não foi muito eficiente. Depois de um tempo, claro, a reação ocorre, mas não deu para mostrar na câmera, não aparece alguma grande diferença. Então eu parti por uma outra fonte de ferro, que é um prego. Nessa segunda tentativa, eu transfiro para o tubo de ensaio uma solução bem mais concentrada de sulfato de cobre, tanto que você consegue ver que essa solução está com um azul bem forte. E como fonte de ferro, eu usei um prego. É muito difícil a gente conseguir ferro puro, mas a gente consegue aço facilmente, que é basicamente uma liga metálica entre ferro e carbono. Então eu peguei um prego, lixei ele para ele ficar bem bonitinho e tirar toda a camada de óxido de ferro que tem ao redor dele. Feito isso, aí sim vou submergir o prego nesse tubo de ensaio com a solução de sulfato de cobre. Enquanto esse tempo passa, vamos entender qual é a reação química que está acontecendo aqui. Basicamente, nós vamos ter o sulfato de cobre reagindo com o ferro metálico, formando cobre metálico e sulfato de ferro. Por se tratar de uma reação em solução aquosa, nós podemos escrever a equação iônica da reação. Então, na solução nós teremos íons cobre 2+, íons sulfato, o ferro metálico, que no caso aqui é sólido, isso vai gerar cobre metálico, também sólido, íons ferro 2 e de novo íon sulfato. Essa reação aqui a gente pode simplificar, ou seja, retirar os íons que não participam dela diretamente, resultando somente em uma reação entre cobre 2+, ferro metálico, formando cobre metálico e íons ferro 2+. Uma reação de oxirredução, ela tem basicamente duas etapas, né? Uma de redução e uma de oxidação. A gente pode escrever uma semi-reação de oxidação, abreviada como SRO. Também podemos escrever a semi-reação de redução, abreviada SRR. É claro que essas reações em etapas elas não ocorrem separadamente no sistema. Elas ocorrem simultaneamente e esses elétrons também não ficam livres, perdidos ali. A transferência é simultânea. Mas aqui a gente representa os dois elétrons para facilitar o nosso entendimento, porque depois, afinal de contas, a gente consegue fazer uma somatória dessas duas equações. Teremos então uma reação global simplificada, RGS. Pois bem, depois de tudo esse zoológico de letrinhas, a gente consegue basicamente perceber o quê? Nós estamos oxidando o ferro, assim reduzindo o cobre para sua forma metálica. Você pode perceber que o prego fica muito bonito. Bonito! Porque ele está todo revestido de cobre. Onde tinha ferro na superfície, a reação ocorreu. A partir de um certo tempo, essa reação não ocorre mais, porque você vai ter uma película de cobre ao redor do prego, assim impedindo o contato entre os íons cobre remanescentes com o ferro da parte do interior do prego. Ou seja, a superfície de contato é um fator para a reação. Uma forma de a gente demonstrar isso é com outra fonte de ferro, que vai ser a palha de aço. A palha de aço são basicamente fios de aço muito fininhos, ou seja, a superfície de contato ali vai ser muito grande. Então eu simplesmente coloquei uma palha de aço num potinho e despejei a solução de sulfato de cobre por cima. Aqui, na palha de aço, a reação é muito mais rápida. Portanto, logo que eu viro a palha de aço, você já consegue ver a cor característica e bonita do cobre metálico, praticamente criando como se fosse uma palha de cobre. Só que, claro, vale lembrar que a gente não está transformando a palha de aço numa palha de cobre. Nós estamos meio que revestindo os fios de ferro com uma pequena camadinha de cobre metálico que foi formado ali e ali ficou depositado. Logo que a gente vira, dá para ver uma cor bem bonita do cobre, brilhosa. Só que com o passar do tempo, ela vai ficando mais escura, mais próximo de um tom de vermelho, e se a gente espera bastante tempo, a coisa fica toda preta. Por quê? Nós vamos ter outra reação, aqui no caso entre o cobre metálico que acabou de ser formado com o oxigênio do ar. Mais uma reação de oxirredução, no caso uma oxidação do cobre pelo oxigênio do ar, formando óxido de cobre. Essa reação aqui é rápida porque nós estamos com o cobre molhado e submerso numa reação contendo íons. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre óxido de cobre, com uma síntese passo a passo para a gente conseguir fazer esse óxido de cobre e recuperá-lo e poder armazenar. Caso você queira ver, é só clicar aqui na tela final.